1 João 4:1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. Vou repetir: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Oremos. O apóstolo João, ele está tratando diretamente com um grupo que nós já tratamos em outras pregações, chamado gnosticismo. Essa era a seita que atribulava a igreja no século I. Então, os gnósticos, eles estavam ali pervertendo a igreja com a sua doutrina, pervertendo a igreja com o seu fermento, com o seu falso ensino. Então, já falamos de várias características dos gnósticos, até porque em cada parte da própria epístola, o apóstolo João, ele descreve vários traços dessa seita. Alguns traços que não havia pecado, e aí ele diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Outro traço dessa seita era a questão de muito conhecimento, né? E devia conhecer sobre tudo, e João vem gradativamente quebrando essas correntes. Mas basicamente nós podemos resumir o gnosticismo como uma seita dentro do cristianismo, influenciado por uma filosofia grega, platônica, e misturado com coisas esotéricas, vamos dizer assim. A gente resume bem assim. Se você pensar isso, é o gnosticismo: esoterismo, filosofia e essas coisas. Então, dentro desse dualismo que é quase oriundo de todas as religiões, que vem do zoroastrismo persa, aquele dualismo bem e o mal, dentro disso o gnosticismo faz isso. E o gnosticismo, ele vai dizer que a matéria é má, o corpo é mau, o homem é pecador, a carne é mau. Essa própria ideia que tem na Bíblia, eles ampliam isso e vai dizer que se logo a carne é má, a matéria é má, e Jesus é bom, como agora eles estão misturando valores da filosofia e de outras religiões e com o cristianismo, então Jesus não pode ter vindo em carne. Haja visto que você vai ler no versículo de número 2 que esse é o argumento de João contra eles. Se dissermos que Jesus não veio em carne, este é o anticristo, é a falsa doutrina dos gnósticos, a chave da falsa doutrina. E ele trabalha alguma coisa também de divindade. Mas aqui obviamente, o nosso enfoque, o enfoque de João está na falsa doutrina dos gnósticos. Mas uma questão que precisamos olhar é que essa apologia que João faz, essa defesa da fé que João faz, esse ensino cristão que João faz, não morreu quando o gnosticismo morreu, depois de algum tempo, se é que ele morreu também. Ele foi misturando e está por aí em várias religiões, diluído, dissolvido, podemos dizer assim. Mas aqui nós temos algo que pode nos ensinar acerca de várias questões, de várias heresias, de vários problemas que a igreja vai passar. Então ele diz: amado, não creiai em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado. Então João diz que isso é uma verdade para nós provarmos todos os espíritos, porque existem muitos falsos profetas, e obviamente não existiu só o gnosticismo. Nós sabemos que na história da igreja houveram milhares de seitas e de ideias contrárias à Escritura Sagrada. Então, como que nós poderíamos provar o ensino? E aqui é algo bem interessante, porque a Bíblia fala que Satanás ele é muito astuto, e se nós olharmos, isso é algo que Satanás ele fez. Ele começou a perseguir a igreja. E a igreja perseguida, os crentes morriam jogados no Coliseu para os leões. Eles morriam com as mãos erguidas, adorando a Deus. Eles morriam louvando ao Senhor.
eles iam alegres para a sua morte, e essa perseguição que o diabo fazia para poder matar a igreja, ela surgia efeito contrário, ao passo que Tertuliano disse que o sangue dos mártires é fertilizante da igreja, ou seja, é fertilizante sobre a semente. Quanto mais matam cristãos, quanto mais sangue era derramado no Coliseu Romano, mais pessoas convertiam-se ao cristianismo. Quanto mais Nero pegava os cristãos, colocava em cruzes e botava fogo com piche nele, iluminando toda a estrada de Roma, quanto mais isso acontecia, mais cristãos apareciam no Império Romano. Então o diabo, ele procura agora uma outra maneira de poder infiltrar dentro da igreja. Agora, se o sangue dos mártires era fertilizante, a igreja crescia. Se os mártires queimando na estaca era um luzeiro que trazia cristão das trevas para a luz, então o diabo vai ter outra estratégia. Agora ele não vai mais atacar a igreja frontalmente, uma perseguição, mas ele vai fermentar a igreja de forma internamente, porque ele sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele vai entrar dentro da igreja e sorrateiramente diluir essas falsas doutrinas para poder perverter a igreja. E é com este enfoque que João está mostrando para nós. João está dizendo que você não deve entrar na igreja ou nas igrejas de forma inocente e achar: aqui está sendo pregada a verdade, tem o nome de Jesus ali, tem o verso bíblico aqui eu vou ouvir falar a verdade. Não, João está dizendo que você deve provar o Espírito para ver se eles procedem de Deus, porque nem todas as igrejas que estiverem abertas, elas serão de verdadeiros homens de Deus, mas terão falsos profetas, lobos em pele de ovelha pregando naqueles altares, e João está falando isso para nós. É um alerta para nós podermos olhar. É interessante essa questão da tática do diabo. Eu posso ilustrar isso com uma história como que isso é usado até na estratégia militar. Como o diabo usa essa estratégia, e essa é a pior estratégia odierna contra a igreja de Jesus Cristo. Entrar, jogar o fermento e destruir a igreja com a falsa doutrina. Na Primeira Guerra Mundial, o rei da Alemanha, o imperador da Alemanha, chamava-se Guilherme II. E quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, como na Segunda, queria dominar o mundo, e ela era muito poderosa, e ela ficou em duas frentes de batalha. Uma com quase todo o Ocidente, França, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, ao lado de cá, e ao outro lado a Rússia, que fazia a fronteira com a Alemanha. E ali os alemães sabiam que eles não poderiam sustentar uma frente de batalha dupla, guerreando ali nos dois lados, e que eles iam ruir, a Alemanha ia ruir diante disso. E a estratégia dos alemães foi simplesmente genial. Eles não invadiram a Rússia com guerra, apesar de haver guerra, mas eles não mandaram uma super bomba para a Rússia ou um super exército para a Rússia. Eles pegaram um homem chamado Vladimir Lenin, com a ideia comunista de 10 milhões de dólares, e enviaram para dentro da Rússia, para espalhar a ideia do comunismo e fazer a Rússia ruir. É por isso que quando você vai olhar na Segunda Guerra Mundial, você vai ver Stalin, que era amigo de Lenin, assumindo o poder, um dos piores homens que a humanidade já viu, e ele em parceria junto com Hitler, porque aquilo foi feito de forma interna. Eles destruíram a nação na sua estrutura administrativa. Essa é a estrutura do diabo. Ele envia alguém, ele envia uma doutrina dentro da igreja ruim, e aquilo faz a igreja ruir diante daquela falsa doutrina. E o apóstolo João está dizendo: amado, não creiais em todos os espíritos, mas provai os espíritos para ver se eles são procedentes de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15. Jesus está nos dizendo como nós podemos olhar e ver e identificar um falso profeta. É algo muito interessante esse versículo, Mateus de número 7, versículo 15 e 20. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7 é o Sermão da Montanha, o final do Sermão da Montanha. Versículo 15 e 20 até o 20 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecerei. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecerei. Então, quando João diz para nós, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, como é a pergunta que nós fazemos olhando para o texto é: como é que eu vou provar os espíritos? Deus vai me dar algum dom extraordinário para eu poder saber? Tem o dom de discernir o espírito, está lá em 1 Coríntios 12, mas a maneira mais correta de provar o espírito é você olhando para a escritura e olhando para aquilo que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que eles vão vir como ovelha, mas serão interiormente lobos devoradores, e você vai olhar o que é a vida dele. E aí está, quando você olha para a vida do ministro, quando você olha para a vida dele em particular, você consegue ver, você consegue olhar os frutos. É como disse um pregador: quer conhecer uma pessoa, vá para dentro da casa dela, morar com ela, vê como ela trata a esposa, vê como trata o marido, o sacerdote trata a esposa, trata os filhos, vê como é a vida dele no dia a dia, vê a sua postura diante do evangelho. E aí já começamos uma coisa: nós vemos pastores que querem pregar o evangelho e eles querem ser milionários, mas isso é completamente contrário com a escritura. Nós já começamos a ver por aí que eles são falsos pastores, que eles estão vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Não tem como. Jesus falou o quê? Pega tudo e dá aos pobres. Pastores que querem ostentar riqueza, enquanto os membros dentro da sua igreja morrem de fome. Aonde está a misericórdia? Aonde está a distribuição que a igreja instituiu? Ou seja, aonde está a união, a família? Se um do corpo perece, todos perecem juntos. Ou seja, hipócritas, fariseus. Então, a gente começa a entender isso, a olhar para a escritura, a gente começa a ver o detalhe que Jesus está dizendo: pelo seu fruto conhecereis. Qual é o fruto que tem dado? Quer ver algo que me tocou bastante? Eu estava vendo sobre o Paul Washer, homem de Deus, pastor missionário americano, e a gente começa a ver o testemunho da pessoa. O pai dele é rico, tem fazenda no Texas, ele era para ser advogado, bem conceituado nos Estados Unidos, abriu mão, foi fazer missão nos Andes, nas montanhas aqui da América Latina e no Peru, colocando a vida dele em risco. Ele sustenta atualmente 40 missionários por lá, em outros lugares, e perguntaram para ele assim: pastor, poxa, missionário, poxa, se alguém viesse te dar um carro novo, já que seu carro está bem velhinho, você aceitaria? Ele falou: não, eu venderia e daria o dinheiro para missões. E ele mora nos Estados Unidos, onde nós sabemos que o valor de carros bons é relativamente barato, baratíssimo. E ele anda numa picape GM velha sem ar-condicionado, porque ele coloca a vida dele em serviço do reino de Deus. Pelo seu fruto você conhecerá. Ou seja, homens gananciosos que querem dizer que são pastores, mas são falsos profetas, não são profetas de Deus. Mateus 24:8 diz assim: mas todas essas coisas são princípios da dor. Então vão vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros e odiarão. Aí Jesus finaliza dizendo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja bem, irmãos, Jesus está dizendo, se você ler Mateus 24 e comparar com a nossa época, você vai dizer: é esta época, eu não preciso tratar disso agora. É esta época. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo. Quem assistiu? Eu mandei para o grupo da igreja. Quem assistiu o vídeo para eu ver? Eu estava vendo aquele vídeo. Eu fiquei angustiado, eu fiquei desesperado vendo aquele vídeo. Eu gritava, eu chorava assim, horrível. Eu falei: meu Deus. Pessoas estão morrendo pelo Evangelho e nós, Jesus, estamos brincando de ser crente. Eu chorava, eu gritava na presença de Deus. Eu falei: Senhor, se isso chegar aqui, nós estamos dispostos a dar a nossa vida? Para quem não viu, nós estamos falando do Estado Islâmico matar cristão de forma sádica.
em fazer um carretel de bombas e amarrar no pescoço e estourar dos nossos irmãos cristãos e as cabeças deles furar, ou prender eles numa grade e colocar dentro da água e fazer eles morrerem sufocados, ou então colocar todos dentro de um carro, apontar uma bomba, um lança-foguete e explodi-los vivos ali gritando. Esse é o tempo. Vão perseguir a muitos, enquanto alguns brincando no Evangelho e outros se deixando enganar por falsos profetas. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, todo mundo é homem de Deus? Não, existe muitos falsos profetas que você aponta e fala, é homem de Deus. Eu estava no trabalho outro dia, o irmão estava me defendendo o Benihim, e eu nem perdi o meu tempo para falar nada, porque falou, se o irmão falar do Benihim mal, não conhece nada, está enganado a muitos. Falso profeta que vai enganar a muitos. Falso profeta que vai enganar muitos. É o que está dizendo aqui, vão levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Que isso, pastor Benihim, homem de Deus, eu li o livro Bom Dia Espírito Santo. Vai se enganando. Vai se enganando. Está escrito aqui, enganarão a muitos. Não é alguns. Paulo ele diz assim, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 11, 13. Vamos ler o que a Escritura diz. Depois eu vou tornar a falar sobre essas coisas, sobre alguns ministros, que nós vamos denunciar publicamente, porque é o que a Bíblia diz que devem fazer. Os ministros, presbíteros, obreiros devem ser denunciados publicamente. Está escrito. 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz assim, 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios 11, 13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então veja bem, irmão, o texto está dizendo, como Jesus disse, que o falso profeta, ele não vai dizer, eu sou falso profeta, eu sou servo do diabo, não. Os ministros do diabo não vão dizer isso. Eles vão vir sorrateiramente como anjo de luz. Como Satanás faz, Satanás se transforma em anjo de luz e engana muitos. Alguns eu tive uma visão, aquele homem que está claramente escrito naquela Bíblia, o outro evangelho, Smith. Ele diz que um anjo apareceu para ele, ou então Maomé diz que um anjo apareceu para ele. Olha o que os muçulmanos estão fazendo, revelações de anjo. Paulo diz, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja tido como anátema, porque Satanás se transforma em anjo de luz. E Paulo está dizendo mais ainda, os seus ministros também se passam como ministro de luz, como ministro de justiça, para poder enganar. Para poder enganar, é isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo porque esses tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Irmãos, quer uma coisa? Se você ligar a sua televisão, se você for ouvir uma mensagem, falar assim, é com o apóstolo fulano de tal, desligue na hora. Você já sabe que é falso profeta. Na hora, não precisa esperar. Dê o título de apóstolo falso profeta. Por quê, pastor? Porque não existe sucessão apostólica. Se você fazer um estudo da história da igreja, você vai ver que Paulo nunca ungiu a Timóteo apóstolo, Paulo nunca ungiu outro sucessor apóstolo, Pedro nunca colocou alguém na igreja de Roma como apóstolo, se é que ele ficou lá também tanto tempo, ou questão, mas não teve uma sucessão apóstola. Então esses homens são obreiros fraudulentos, são apóstolos da mentira, são obreiros de Satanás. Que isso, pastor? São homens gananciosos que têm a síndrome de Lúcifer, que querem status, querem fama, querem glamour, querem dinheiro, são fraudulentos. Não perca o seu tempo. São obreiros falsos. Se você olhar a Escritura, existem qualificações para ser apóstolo. Ter os novos dons, ter visto a Jesus. E eles tinham autoridade doutrinária para escrever a Escritura Sagrada. Esses homens não têm isso, a Bíblia já fechou. O cânon já está fechado. Eles não possuem os novos dons.
e eles não viram Jesus. Então eles são falsos apóstolos. São fraudulentos. Os falsos apóstolos estão por aí. Valdemiro Santiago amontoa riqueza e riqueza enquanto o povo passa fome na sua igreja, enquanto as pessoas vão lá dar o dízimo do que não tem, para ele poder amontoar em fazenda, em casa, em monções. Apóstolo Algenor Duque não precisa ter um bom discernimento de espírito. Você olha para a cara do homem e vê que é 7 em 1, pilantra, mentiroso e enganador. Falso apóstolo, falso profeta. Apóstolo Rina vai ver as intrigas da onda que move Bola de Neve Church no metro quadrado mais incrível do Rio de Janeiro. As intrigas e as prostituições por trás da igreja. Pelos seus frutos conhecereis. Briga por causa de dinheiro. Eu sei porque eu estou falando de coisa que eu conheço. De intrigas, de unção do caicai, de leão, faz o Espírito Santo de palhaço. Coisas que não tem nada a ver com Deus. Comunidade Evangélica de Nilópolis, aquele outro pilantra lá. Estava no envelope assim, R$950 bênção da família, não sei o que, bênção tal, bênção. Você pagava para uma bênção. São falsos ministros, são falsos apóstolos, pregam uma falsa teologia. Uma teologia da miséria. Chamamos de teologia da prosperidade, mas é a teologia da miséria, porque só eles que se enriquecem, o povo cada vez mais pobre, mais enganado, mais doente, prometendo cura, milagres e só desgraça. O engraçado é que João fala do gnosticismo. Eu vou dar para vocês uma breve história da teologia da prosperidade, da falsa mentira da prosperidade. Engraçado que o gnosticismo está 2000 anos atrás, e ele é quase que suscitado novamente na teologia da prosperidade, com a ideia do pensamento positivo. Helena Blavatsky é uma mulher do movimento teosófico, que mistura espiritismo com gnosticismo e um monte de coisa a mais, que ela fala do pensamento positivo. Você deve focar a sua mente, e você deve pensar naquilo que você deseja, e se você materializar aquilo na mente, você vai ter aquilo. Aí pega os pregadores essa ideia e traz para o Evangelho. Kenyon, primeiro, Kenneth Kenyon, depois Kennedy Wade. Aí depois começa uma onda de pregadores americanos da prosperidade que vão destruir os Estados das Américas com essa doutrina de demônio. Kenneth Copeland, Oral Robert, e vai, aqueles pregadores da televisão, onde você vê os dinheiros sendo colocados nos pés, nos bolsos, e as pessoas fazendo tudo coisa que leva o Evangelho ao ridículo e à blasfêmia. E Kennedy Wade vai influenciar os pregadores neopentecostais brasileiros. R.R. Soares, Edir Macedo, e segue esses outros todos. Valdemiro, que vai uma segregação de um saindo do outro. Teologia da prosperidade. E o que é que a teologia da prosperidade prega? Prega que Cristo morreu para você ser um super-homem, para você ter tudo. Cristo morreu, Ele manietou o diabo, Ele veio te dar vida para você ter tudo. Você tem que ser um super-crente. Se você não é um super-crente, você está com falta de fé. Se você está com provação, é porque você não está determinando direito. Você deve pegar Deus, colocá-lo na parede e falar assim: Deus, eu quero isso, eu determino isso. Você nunca pode orar se Deus quiser. Ou seja feita a sua vontade, você não deve orar. Os pregadores da prosperidade dizem que se você orar assim, você está sendo sem fé. Eles não vê a blasfêmia que eles estão cometendo. Jesus dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a... Ou o Pai Nosso, que é algo universal. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você não deve fazer isso. Você deve determinar. E é a teologia que anda pelo Brasil, do determinismo. Você é pobre porque você não tem fé. Você não é rico porque você não tem fé, porque você não determina. É isso que é pregado. Eles usam a religião para se
para se ficar ricos, enganar através da religião. Com uma teologia do medo, com uma teologia da culpa, com uma teologia da falsa prosperidade. Eu vi uma história, o irmão estava pregando, ele disse que o pai da menina estava numa cadeira de roda e ele estava vendo a Universal e ela era cristã e ela sabia que a Universal era mentira. Aí o pai falou: filha, você pode me levar lá? Ela falou: não, pai, melhor não, só que o pai não conhecia nada. Não, filha, eu quero ir, aqueles homens vão orar por mim e tal, eu quero ir, naquela sinceridade dele. E ela: não, pai, mas o pai naquele estado de câncer terminal, ela levou. Aí foi, passou no corredor dos pastores, o homem não foi curado uma vez. Aí ela deu a volta, passou de novo, o homem não foi curado duas vezes. Passou, deu a volta, a terceira vez eu vou. Ei, o pastor falou: ei, já é a terceira vez que você passa, vai aqui para a salinha. Chega lá na salinha, já é a terceira vez que você passou, sim. Olha, seu pai não foi curado, o senhor não foi curado, porque vocês não tiveram fé suficiente. Mas para compensar a fé de vocês, vocês podem fazer um sacrifício. Dando uma oferta, vocês podem compensar a fé de vocês. Comércio, barganha. Nos últimos dias, faria o comércio de vós. Falsas doutrinas, falsa visão, falso sonho. É isso que João está falando. Nós temos que provar os espíritos e olhar para as escrituras sagradas. Abre aí o interessante, abra sobre comigo em Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo 1 e 3. Porque esses homens, eles enganam pessoas como esse homem que são sinceras, mas ele engana muitas pessoas que não são sinceras, que estão lá porque querem aquilo, elas querem prosperidade, então elas vão atrás de prosperidade, porque a Bíblia diz que chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não vão suportar, mas vão ter comichão no ouvidos e vão procurar essas coisas. Vão procurar, eu quero ficar rico, eu procuro uma igreja que prega sobre a prosperidade. Eu sou cobiçoso, avarento, ganancioso, eu vou procurar um pastor da prosperidade. Eu quero uma vida fácil, leve, eu vou procurar um pastor que prega isso. E essas pessoas estão culpadas. Olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 13, versículo 1 em diante. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração ou com toda a vossa alma. Então, irmão, cuidado com os sinais. Ah, pastor, aquele homem é um homem de Deus, tem sinais, ele adivinha, as coisas acontecem. Está dizendo que Deus permitiu. O texto está dizendo que Deus vai permitir o sinal errado. E vai permitir ele profetizar errado. Para você ir atrás do erro. Para ver se você tem amado o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus vai permitir você ser enganado. Que isso, pastor? É o que o texto está dizendo. Não sou eu. Para ver se você ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Oséias capítulo de número 4, versículo 6. Deus diz: se nós rejeitarmos o conhecimento, Ele nos rejeitará. A Bíblia diz: o meu povo, Ele diz, o meu povo, ele é destruído, porque ele falta conhecimento. Como é que um falso profeta vai aparecer e mandar nós fazermos coisas contrárias à Escritura e nós vamos segui-lo a ele? Falsa visão, falso engano, isso o tempo todo, não é algo novo. Hoje tem de forma exacerbada, como Cristo disse, nos últimos dias surgirão muitos, no plural, falsos profetas, mas sempre houve falsos profetas. Nós vamos falar rápido de algumas marcas dos falsos profetas.
já passou bastante tempo, não sei se vai dar para falar de tudo. Uma delas, eles são bajuladores. Quer ver o falso profeta? Nunca prega contra pecado, nunca prega arrependimento. Eles ficam bajulando o ego das pessoas. Eles pregam de várias coisas na Escritura, mas eles não pregam aquilo que realmente deve ser pregado. Abre lá em Jeremias, capítulo de número 5, versículo 30 e 31. Olha o que diz. Jeremias 5, 30 e 31. Jeremias 5, 30 e 31. Jeremias 5, 30 e 31. Jeremias capítulo 5, versículo 30, diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas o que farei ao final disso? Se nós lermos Isaías 30:10, diz assim, você não precisa ver, eu vou ler. Que dizem aos videntes, o povo de Israel dizendo aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, coisas agradáveis, e vede para nós engano. É o que o povo está querendo, erro. Eles não querem ouvir uma mensagem de conserto, uma mensagem de conversão, uma mensagem de justiça. Eles querem engano, eles querem erro, eles querem coisas da carne. Eles amam o mundo e as coisas do mundo. E os pastores oferecem carros do ano, mansão do ano, e eles vão atrás desses enganos. Eles seguem a Mamon, o Deus do ouro. Os profetas são bajuladores. Irmão, quer ver uma história que me fascina na Escritura Sagrada? É a história do profeta Micaías. Eu fico olhando para aquele texto e eu falo, é sensacional. Porque aí é nitidamente a diferença entre o homem de Deus e os falsos profetas. É claro, e a gente vê que o homem de Deus sempre é a minoria. E os falsos profetas, a maioria. Porque a porta é estreita, apertada, o caminho são poucos que conduz à vida. Então nos últimos dias terão muitos falsos profetas, são muitos. E estava lá 400 falsos profetas. E Miqueias sozinho, já estava na prisão. A Bíblia não diz, mas a história diz. Flávio Josefo diz que Miqueias já havia profetizado para Acabe. E ele havia profetizado algo de maldição, porque Acabe teve o rei nas mãos, mas foi covarde e não matou o rei da Síria, Azazel. E aí por ele não ter matado o rei, o profeta profetiza para ele, e Acabe manda prendê-lo. E Josafá vai visitar Acabe. Coisa que crente faz de errado. Crente andando com ímpio, só dá besteira. Para de andar com ímpio. Vai lá Josafá. Josafá era crente, homem de Deus, mas vai visitar o ímpio Acabe. Vai dar besteira. Ele foi lá visitar Acabe. Quando chega em Acabe, nós vamos à guerra, vamos consultar o Senhor. Não, Josafá, os meus profetas já disseram, Deus vai nos dar vitória. Quem são eles? São eles, ó, são 400. Aí estava lá um profeta com um chifre na mão. E aí ele estava dizendo assim, ó, com este chifre ferirá o rei Acabe ao rei da Síria, e vamos ser vitoriosos, vai a peleja. Josafá olha assim, vai, vitória, vitória, vitória. Aí Josafá olha para a cara de cada profeta. Tem alguma coisa errada. Estou achando que esses profetas são falsos. Não tem outro profeta aqui para a gente consultar? Ah, tem um rei, mas ele nunca prega o que eu gosto de ouvir. Entendeu o verdadeiro profeta? Da diferença do falso? Ele nunca prega o que eu gosto de ouvir, ele sempre fala contra mim, não dá, claro, se eu ando errado. Se andasse certo, ele poderia falar alguma coisa certa, mas se eu andava errado, Acabe, e aí traz ele lá, aí vão lá buscar Micaías na cadeia e traz Micaías. E aí olha só como é o homem de Deus, porque as pessoas tentam comprar o homem de Deus com dinheiro, tentam ludibriar ele, e o homem que vem trazendo ele já diz assim, ó, quer um conselho, Micaías? Todos já profetizaram que o rei vai ser vitorioso. Quer um conselho? Não fica contra o rei não, fala a verdade que você fala o que eles estão dizendo e você vai sair bem, é só tu falar que o rei vai ser vitorioso. Ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, perante eu estou, aquilo que Deus me falar, é isso que eu vou dizer. Ele não vai mudar a sua pregação para agradar a ele ou para sair da cadeia. Ele vai dizer a palavra de Deus, quer seja ela qual for. E olha como a Bíblia não diz a sátira do profeta, mas é isso que está escrito, é isso que ele fez. Se você prestar atenção no texto, quando chega lá o rei Acabe, e aí Micaías, qual é a palavra do Senhor para nós irmos à guerra? Ele fala, vai rei, e tu vai ser vitorioso.
Só que ele fez isso com muito deboche. Vai que tu vai ser vitorioso. Debochou. Aí o rei fala, eu digo que você fale a verdade. Até o rei sabia que ele estava debochando e não estava querendo falar. Aí ele começa a trazer o oráculo de Deus, de verdade. Ele fala, se o rei for à batalha, vai morrer. Ele fala, eu vi os exércitos do céu e o Senhor sentado sobre o trono, e a sua direita e a sua esquerda. E Deus perguntou, quem sairá e será um espírito de engano na boca dos falsos profetas? E apresentou um espírito e disse, eu irei. E Deus falou, vai e faça conforme é para ser feito. E aquele espírito vai, faz os falsos profetas e acabe ouvindo a revelação de como tudo aconteceu. Ele ainda foi teimoso e desobediente. Quantas pessoas Deus fala, Deus revela, mostra como é que vai ser, e ela escolhe o erro, o engano, e as pessoas vão atrás da mentira, e acaba quis enganar a Deus, que ludibriar a Deus, botou uma roupa fantasiada e falou, Josafá, você vai com a tua roupa real, eu não vou, ainda botou Josafá numa prova terrível. E quando está na guerra, ninguém foge de Deus, ninguém escapa do juízo de Deus. Quando Deus tem que pegar alguém, pode ser uma flecha ao acaso, entre aspas isso. A guerra estava acontecendo, meio que já estava acabando a guerra. Um homem pega assim a flecha e faz assim, ó, tira pro alto. Atira pro alto, ele não atira em lugar nenhum. Ele pega, vou tacar uma flecha aqui agora pro alto. A flecha sobe. Aí vem a cara passando a flecha. Pum, entra a armadura. E mata ele. Porque ele falou, se você voltar, Deus não tem falado na minha boca. Verdadeiro profeta de Deus, que não profetiza aquilo que os outros querem ouvir. Paulo diz assim, porque persuado agora eu a homem, ou quero agradar a homens? Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Paulo pregava não para agradar os homens, mas para poder agradar a Deus. Ele diz que ele prega para poder agradar a Deus. Em Tessalonicenses 2 ele diz, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mais uma vez, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, ou seja, de elogio, nem houve um pretexto de avareza, nunca pregamos para ficar rico às costas de vocês. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo. Olha a característica do verdadeiro profeta, que é o oposto do falso profeta. Não prega para agradar os homens, não busca as glórias dos homens, não busca dinheiro dos homens. E os falsos profetas é tudo o inverso, busca a glória dos homens, busca dinheiro dos homens, busca agradar os homens. Vocês percebem? São características, são marcas. Outra marca do falso profeta é aquela de falar mal dos verdadeiros profetas de Deus. Aí a gente vê lá, vou resumir essa história, Coré, Datã e Abirão. Eles eram levitas, ministros de Deus, para carregar e limpar o templo. E daqui a pouco eles chegaram e falaram assim, quem é Moisés e Arão, para se pôr mais santo no meio da congregação? E eles levantaram uma murmuração e uma acusação contra Moisés e Arão. Por isso o chão se abriu diante dos pés dele, e eles foram vivos ao inferno por terem murmurado contra a escolha de Deus, não contra os homens de Deus. E os falsos profetas sempre vão caluniar os homens de Deus, sempre vão perseguir, como Micaías mesmo, que depois que ele profetizou, o falso profeta disse, da onde saiu o Espírito de Deus de mim para ti? E deu um soco na boca do profeta. Vão ser perseguidos, caluniados, vão dizer, prega a doutrina de demônio, faz a escolha pelo diabo, como acusaram Jesus. Outra característica de um falso profeta, eles profetizam invenções e visões da sua própria mente e coração. Diz Jeremias 14:14, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles profetizam. O falso profeta profetiza visão falsa. Eu fui uma vez em um falso profeta, já nem me lembro mais o nome. Revela tudo.
CPF, identidade, um monte de coisa. E depois pede o seu relógio, o seu celular, a sua carteira, o seu dinheiro, a sua casa. Falso profeta. Para roubar a igreja de Deus, para se locubrar através dos membros da igreja. Não dê ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizem e fazem-vos desvanecer. Fala divisão no seu coração, não fala da boca do Senhor, porque não estiveram no conselho do Senhor. Para outra marca, os falsos mestres facilmente passam por cima das grandes coisas importantes, tanto da lei quanto do evangelho, e insistem nas coisas que são menor urgência e relevância para as almas. Eu percebo isso. Eu ouvia muito falso profeta quando me converti. E eu percebia que eu ouvia pouco a mensagem da cruz, pouco o evangelho, pouco a salvação, porque eu ouvia muito falso profeta. E aí, eu ouvia pouco a cruz, pouco aquilo que é urgente, eu ouvia coisas, sei lá, a largura da arca, a dimensão daquilo outro, a dimensão do mar, a extensão disso. Entende? Falsos profetas ficam pregando coisas aleatórias e não pregam aquilo que é de nutrição, aquilo que é tutano para a nossa alma, que é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Pega uma pregação de Charles Spurgeon e você vai ver em cada mensagem dele o Evangelho sendo aplicado. Verdadeiro profeta, verdadeiro homem de Deus. Pega qualquer um dos pais, pega qualquer um deles, qualquer um missionário, você vai ver qualquer um pregador, qualquer um teólogo da igreja, homem de Deus, eles pregam Cristo, eles pregam prático, eles pregam uma mensagem essencial, e esses falsos profetas passam por cima das coisas importantes para falar de coisas tolas. E você vê isso o tempo todo. É um querendo mostrar mais conhecimento do que o outro. Aí eu faço hebraico. Muitos desses falsos profetas me procuram. Você podia me ensinar hebraico? Eu queria ornamentar melhor a minha pregação. Às vezes eu vou pregar em alguma igreja, algumas pessoas enfatizam muito isso. O pastor faz hebraico, eles ficam querendo que eu fique explicando coisas do hebraico. Eles querem coisas que saciem a carne no conhecimento. Eles não querem o pão da vida, o evangelho do céu que transforma, que muda a alma. São falsos pregadores e falsos profetas. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, dos que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contenda, querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É dessa forma. Eles ficam querendo ir buscar coisas e não entendem nem o que. Já cansei de pegar erro de hebraico. Não, isso aqui... não. Isso aqui, se a igreja não sabe, aí acha, é isso mesmo. Não sabe o que dizem. Toda mensagem deve conduzir a Jesus Cristo. Eu vi isso na mensagem de Charles Spurgeon, impactou meu coração. Ele falou que um jovem pregador, é bem esse caso desses pregadores que gostam de ser pregadores itinerantes, vaidosos. E aí ele disse que um pregador itinerante foi aplaudido por todos que pregavam ali. E ele chegou para um senhor que era um grande pregador, e só o senhor que não elogiou aquele jovem. E ele falou: o senhor gostou da mensagem? Eu preguei bem? O senhor disse: não, você não pregou bem. Ele: mas por quê? Eu expus o texto. Ele falou assim: porque você não falou de Jesus Cristo. Aí ele falou: mas o meu texto não falava de Jesus Cristo, por isso eu expus daquela maneira. O Senhor falou: não importa se seu texto fala de Jesus Cristo, eu estou pregando há 40 anos, e eu nunca vi um texto que não me guie até Jesus Cristo. Você sabe que na Inglaterra, tem, de todos os vilarejos mais recônditos do país, existem ruas que conduzem a Londres. Assim deve ser quando você for para a Escritura. Você de cada texto deve guiar até Jesus Cristo. Como cada rua vai até Londres, cada texto deve levar. E ele falou: eu nunca achei um texto que não levasse a Jesus Cristo. E se eu estivesse na Inglaterra e achasse alguma rua que não me ligasse a Londres, eu ia quebrar os muros, as cercas, e ia fazer uma rua para chegar lá. O que ele está dizendo: eu ia levar até Jesus Cristo as coisas essenciais do Evangelho de Deus. Os falsos mestres encobrem e colorem os princípios reais da palavra. E vamos dizer assim, enfeitam a mensagem. Esse princípio é basicamente a mesma coisa. Paulo fala isso em Gálatas. Se você ler o livro de Gálatas, você vai ver tipicamente o que os falsos mestres da lei da igreja da Galácia estavam fazendo. Deixando a simplicidade. Paulo fala assim: não me admiro que tão depressa tenhais passado
da graça do Evangelho para outro Evangelho, se não é outro, alguns querem perverter o Evangelho de Jesus Cristo. É basicamente isso, a ornamentação do culto, aí você vê aquele glamour, aquela pompa, aquela ostentação, isso até mesmo a ornamentação da mensagem, em todo sentido, como já falamos, mas a graça, a verdade, a simplicidade do Evangelho, ela é perdida. Então eles querem mostrar boa aparência na carne e negam o espiritual. Mais uma forma de você identificar um falso mestre, para nós fecharmos, os falsos mestres esforçam-se mais para ganhar os homens para suas opiniões do que para Jesus Cristo. Isso é muito verdade. Jesus, está escrito lá no Evangelho: ai de vós, escribas e fariseus, que percorrem os céus e a terra para fazer um prosélyto, e depois de fazê-lo, os tornas filho do diabo 2 vezes mais. Por quê? Porque eles não pregavam para ganhar aquele homem para Jesus, para o Evangelho, para a mensagem da cruz, para a mensagem da Bíblia. Eles pregavam para ganhar para a ideologia deles, para o pensamento deles, como eles pensavam: orar de mão estendida para que todo mundo veja, jejuar, transfigurar o rosto para que todo mundo veja, fazer todas aquelas coisas que eles faziam, e assim eles transformavam as pessoas 2 vezes filho do diabo, para a sua própria opinião. Quer ver uma coisa também? Sobre essa questão, eu estava conversando com meu irmão, às vezes algumas pessoas fazem isso, a própria opinião, coloca um monte de costume na igreja, é a opinião do pastor, aí coloca aqueles costumes tudo para as pessoas seguir, coloca aquele fardo, isso que a gente chama de proselitismo. Proselitismo é trazer uma pessoa e vestir ela com a religião, e aí veste ela com uma religião, diz assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Quando você limita isso, você veste ela com uma veste cristã. Mas só que o interior não foi mudado. Porque ela não foi ganha para a verdade do Evangelho. Ela foi ganha para a opinião daquele falso líder, daquele falso pastor, daquele tipo de dogma. Meu irmão conversava com os meninos lá e ele falou: lá na igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ele disse assim: eu congreguei lá no meu irmão muito tempo, ele não fala nada que não pode, não pode, não pode. Fala. Porque quem convence, eu prego. Eu não posso obrigar a te ganhar uma pessoa. Eu prego a palavra de Deus. Quem vai te convencer do erro é o Espírito Santo de Deus. Eu prego contra a sensualidade. Você vai usar, as meninas vão ser sensuais, vão usar as roupas sensuais, mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então, não há imposição, porque não prego a minha opinião, eu prego a Bíblia. E aí Deus vai trabalhando nos corações, e as pessoas, os homens, querem ganhar para a sua própria opinião e impor. E para fechar, esse não preciso nem falar, os falsos mestres fazem negócio dos seus seguidores. Abre 2 Pedro e a gente fecha. 2 Pedro 2:1. Pensei que a mensagem ia ser mais rápida, ficou um pouco mais longa. É um tema bem grande. 2 Pedro 2, do 1 em diante, a gente fecha. E também 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 3. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos profetas e falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, isto é, ganância, cobiça, farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormir. Há 2000 anos atrás, Pedro está escrevendo que vai surgir falsos mestres e falsos pastores que vão negociar as ovelhas do rebanho. Se você ler Jeremias 23, vai dizer: ai dos pastores que apacentam a si mesmo, que comem a lã das ovelhas e não as apacentam. Vai dizer em Ezequiel 34 a mesma coisa, com outros juízos mais severos. Em Miqueias capítulo 3 também
Deus vai dizendo o tempo todo sobre contra isso. O juízo desses homens não dormita. São falsos mestres, são falsos pastores, são adúlteros. Você pode ir na internet, pode pesquisar. Benny Hinn de mão dada com uma mulher, com uma saia curta, ela também é da igreja, falou que estava fazendo missões na maior cara de pau. E com cadastro lá no motel, missões. Ou então, o filho dele enfiado no ópio, nas drogas, o FBI à procura dele. Só você perguntar qualquer americano. É proibido de entrar em alguns países. E segue a linhagem, Michael Murdock, Creflo Dollar, que o falso profeta Silas Malafaia traz aqui no Brasil também. Tudo isso. São tudo falsos profetas. O dia que você colocar a tua televisão, não perde tempo. Pega a Bíblia e vai ler. Pega as Escrituras e vai ler. Pega a palavra de Deus e vai estudar a Escritura e aprender do Senhor, da palavra de Deus. Irmãos, está assim. Quando o Evangelho é pregado com sinceridade e com verdade, nós fomos marcados agora como a terceira, eu acho, a terceira ou a segunda nação mais evangélica do mundo. Eu acho que a gente está nesse ranking, se eu não estou enganado. Segunda, né? Era Estados Unidos, Canadá, Nigéria e agora o Brasil. O Brasil entrou, deve estar na frente do Canadá também, atrás dos Estados Unidos. Irmãos, a nação inteira, supostamente de crente, e nós somos a pior nação da terra, mais profana, é a nossa nação mais suja, mais imunda, é a nossa nação com as piores leis, com os piores absurdos. Os Estados Unidos pode ter todo o seu absurdo lá, pode ter o satanismo sendo propagado com a mídia, mas no total não está pior do que aqui, porque ainda tem muitos estados que ainda defendem a ortodoxia, muita igreja que ainda defende, e ainda tem certa coisa, mas o Brasil não é desregrado. Carnaval, você vê o número de meninas grávidas, é tudo desregrado a nossa nação. E você acha que esse número de tantos evangélicos são evangélicos verdadeiros? Ou estão seguindo a falsos pastores, falsos profetas? São falsos crentes. É isso, irmão. Os dados mostram, se nós fôssemos uma nação evangélica verdadeiramente, a justiça tinha que imperar no Brasil. Talvez não mudasse tudo, mas não era para estar essa promiscuidade que está, essa perdição que está, essa desigualdade social que está, esse roubo que está, crente que rouba crente, engana, crente entre aspas, tudo isso dentro da casa de Deus. Está lá como o profeta Ezequiel viu, ele entrou e viu a parede quebrada e Deus falou, olha atrás da parede. Todo tipo de prostituição dentro da casa de Deus. Está assim. As jovens vão se engravidando e vai acontecendo todas essas coisas. Errado. Por quê? Estão seguindo a falsos profetas e as falsas pastores. Irmãos, fique atento. Não deixe ser enganado. Não seja levado por vento de doutrina. Firma-se na palavra de Jesus Cristo. Firma teus pés aqui para você não ser enganado. Fique de pé essa noite, louvado seja Jesus.